Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre os povos germânicos, né? Vamos falar aí sobre os costumes dos povos germânicos, entender aí como se iniciaram os reinos germânicos. O seguinte, então, nas aulas anteriores eu falei para vocês aí do início da Idade Média e do fim do Império Romano, né? Então, o que acontece é que os povos germânicos iam ser aqueles que iam dominar aí as terras do antigo Império Romano do Ocidente, enquanto o Império Romano do Oriente ia continuar intacto, né? Então, o Império Romano do Ocidente, pessoal, aí controlado pelos povos germânicos, vai virar aí uma série de reinos. Nós vamos conhecer como é que esses povos eram organizados. Em primeiro lugar, pessoal, é importante lembrar que os romanos chamavam esses povos de bárbaros, né? Porque os romanos não valorizavam a cultura desses povos, né? Então, se por um lado esses povos conheciam a cultura romana, inclusive quando o cristianismo teve a sua ascensão no Império Romano, parte desses povos acabou sendo cristianizada, mesmo assim esses povos aí não eram valorizados pelos romanos. Isso é importante a gente entender de que forma aí, então esses povos estavam organizados. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a economia deles. A economia aqui a gente tem que entender que é a questão de toda a produção que existe numa sociedade, né? Então como que era a economia aí dos povos germânicos? A economia dos povos germânicos, pessoal, era feita aí em espécie, ou seja, era a troca de produto por produto. Então se alguém, por exemplo, ali tinha vários peixes, ia trocar por beterrabas, né? Alguém que tinha beterrabas poderia trocar, por exemplo, por carne, e assim vai, né? Não havia uso monetário, né? Ou seja, uso de moeda entre os povos germânicos, né? Raramente isso aconteceria. Bom, esse costume de usar moedas, ele vai se perder aí temporariamente aí com esses povos germânicos. Outra característica, pessoal, é que o uso que eles faziam da terra era coletivo, ou seja, todos ali numa tribo utilizavam a terra. Eles faziam isso sob a liderança de um grande chefe, né? Então era um chefe que administrava toda a exploração que acontecia no cultivo. O pastoreio, né, que era feito aí com a questão de mulheres e escravos realizarem essa atividade, né? Além disso, pessoal, um seminomadismo. E por que seminomadismo? Apesar de praticar agricultura, esses povos, eles não tinham técnicas muito eficientes. Então eles acabavam exaurindo os solos, ou seja, eles desgastavam os solos de maneira muito fácil. E aí o que vai acontecer é que eles vão ter que ficar migrando de terreno para poder praticar a agricultura novamente, tá? Então por isso que eles vão ser seminômades. Importante também, pessoal, nós falarmos sobre a organização social aí desses povos. O pessoal que marca a organização social desses povos é o patriarcalismo. Então existe sempre um patriarca que lidera a comunidade, mas não quer dizer que as mulheres elas eram desvalorizadas, tá? As mulheres elas tinham uma certa autonomia, né? Elas tinham uma certa independência. Não era da mesma forma que acontecia, por exemplo, com as mulheres no Império Romano, né? Então as mulheres ali, apesar de obedecerem a esta organização patriarcal, elas não eram tratadas ali como submissas, como acontecia, por exemplo, aí dentro do Império Romano. Pessoal, é que esse senhor ia contar aí com a obediência desses soldados, mas em troca ele ia ter que protegê-los também. Então isso vai marcar, pessoal, aí o embrião das relações de suzerania e vassalagem, que lá na frente vão marcar o feudalismo, por exemplo, né? Porque os nobres eles tinham essa relação entre suzerano e vassalo, que é diferente, por exemplo, da relação entre senhor e servo, né? Servo eram camadas diferentes. O suzerano e o vassalo, por outro lado, eram da mesma classe, classe dos nobres. Então essa relação aqui de comitatus, ela vai ser um embrião disso, né? Então é uma relação aí de fidelidade e proteção entre aqueles que sabiam lutar. Outro aspecto também que é importante destacar é a religião. A religião desses povos, de maneira geral, pessoal, era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. São deuses, pessoal, que vão aparecer também com os povos normandos, né? Os povos do norte da Europa. Então, pessoal, por exemplo, alguns deuses aí como Odin, né, que é o deus da guerra, né? Frigg, que é a deusa do lar, que é a esposa de Odin, Thor, que é o deus do trovão, que é um dos principais, né, que é protetor também dos seres humanos, Frey, que é o deus da prosperidade, né, e sua irmã Freya, que é a deusa da fertilidade. O que acontece é que esses deuses eles representam elementos que eram respeitados pelos povos germânicos, né, e que depois também vão ser respeitados aí pelos povos normandos, né. Dessa forma isso marca aí a religião dos povos germânicos. Uma das crenças deles é o paraíso conhecido como Valhalla, né, habitado pelas valquírias. Então eles acreditavam que ali viveriam uma vida cheia de prazeres. E aí, pessoal, né, o mapa, né, para a gente lembrar os povos que a gente está falando. Então alguns povos acabaram crescendo mais. O que a gente vai falar na aula que vem é sobre o reino franco, né, que está ali em bege, né, mas vejam aí que tinha os outros reinos, né, é importante a gente lembrar esses reinos aí que eram os povos germânicos, né. Então por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua, então obrigado e até a próxima.